Olá, turma do sexto ano. Vamos à nossa correção do nosso exercício. Os alunos que me enviaram as atividades, eu já fiz as observações necessárias, ok? Então, vamos lá. Página 252 pede para você observar as imagens abaixo, né? E em seguida responder as questões. Então, na situação, nós temos a situação A e a situação B. Item A. Considere que a situação A acontece antes da B. Que mudanças ocorreu na superfície ao longo do tempo? Então, se nós analisarmos, veja bem, a situação A aconteceu antes da B. Então, você vai observar que na situação A, você tinha essas elevações, e na situação B, isso já se desfez completamente, ou seja, a ausência dessa situação B, tá bom? Aí vem, que mudanças, a questão daí, né, a pergunta, que mudanças ocorreu na superfície terrestre ao longo do tempo? Então, nós vamos perceber que essas mudanças foram, uma delas, alterações na superfície. Você pode estar observando aí de acordo com a seta. Isso ocorreu ao longo do tempo, tá bom? Vamos ver outra situação aí. Aliás, eu queria só complementar aí que esse desgaste, ele sofreu. Desgaste, quando eu falo, é essa alteração, tá? Ela ocorreu não de uma hora para outra. Isso aconteceu ao longo do tempo, foi gradativamente, tá? Fazendo com que ocorresse essa total mudança que você observa na imagem. Então, esse fator, nós podemos dizer que é o que nós chamamos de intemperismo, ou seja, quando ocorre a mudança, ou seja, a elevação, o vento carrega material de um local para outro, tá bom? Vamos para a letra B. Diz o seguinte: identifique o tipo de rocha que é formada em 1, 2 e 3. Observando lá na imagem B, na situação B, nós temos as rochas metamórficas, lá no item 1, tá? Veja, eu estou analisando a situação B no item 1. Então, aí nós temos as rochas metamórficas. Vamos ver item 2. No item 2, ainda na situação B, nós temos as rochas sedimentares. E na situação 3, voltando lá para a imagem A, nós já temos as rochas magmáticas, tá bom? Então, metamórfica 1, sedimentares, ou sedimentar no caso 2, e magmática 3. Letra C, explique, no caso com suas palavras, de que maneira foram formadas camadas de rochas indicadas na situação 2. Vamos lá. Então, nós vamos observar que na situação 2, os sedimentos, eles, no caso proveniente do desgaste das rochas que formam um morro, foram transformados e depositados. Então, vamos supor assim, o vento carregou esses sedimentos para um determinado local e lá esses sedimentos, eles foram se acumulando e formou-se a rocha, tá? Através dessa transportação, esse depósito de sedimentos, tá bom? Próxima questão, letra D. Como se forma a rocha indicada lá na situação 1? Veja que está observando aí na situação B, no item 1. Tá? Então, essas rochas, no caso as metamórficas, elas são formadas a partir da modificação de outras rochas. Novamente, situação A, esse material ele foi carregado pelo vento e se
se formou, houve essa transformação aí, onde modificou completamente o ambiente, tá? Então aí nós temos a rocha modificada. Exercício 2. O filme Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015, é conhecido para mostrar um parque onde o visitante pode entrar em contato com os dinossauros que viveram há mais de 65 milhões de anos no planeta. Vamos analisar aqui na página 253. Indo lá para a página 253, diz assim: de que maneira você acha que os cientistas conseguiram idealizar como era o dinossauro apresentado no filme? Eu achei interessante algumas respostas que vocês me deram, muito legal, assim, a forma como vocês pensam, a forma como vocês acompanharam o conteúdo, a leitura do conteúdo, tá? A gente vai... A primeira coisa, eu não lembro agora quem foi o aluno que relatou até a questão dos fósseis, tá? Então, eu achei bastante interessante a resposta. E a gente vai perceber também que os cientistas, eles, de certa forma, eles idealizaram como era um dinossauro. Isso tudo com base nos fósseis, tá? Então, a partir desse conhecimento, a sua estrutura, no caso, eles puderam criar essas situações, no caso dos dinossauros, tá bom? Agora imagina só, isso há 65 milhões de anos que os dinossauros viviam, tá bom? Então a gente vai percebendo assim que eles vão criando situações e muitas das vezes casos assim bem inovador, que deixa a gente assim mesmo para chamar a atenção. Letra B. Diferente do que é apresentado no filme, até o momento o ser humano não é capaz de dar vida aos seres extintos. Por apresentar situações que não são possíveis de ocorrer na realidade, o filme apresenta o gênero. Então, claro que um filme é uma ficção, tá? Mas como eu acabei de colocar para vocês, muitas das vezes você assiste um filme que você chora, você vibra, você fica com raiva, você torce. Então, é aquela ficção que parece assim tão verdadeira que a gente se sente tão empolgada para ir até o final, ou seja, para assistir até o final e ver a situação ali, tá? Então, aí no caso, o gênero foi um gênero de fixação, claro que fixação científica. 3. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Em sua opinião, essa rocha é magmática, sedimentar ou metamórfica? Então, observando na situação, nós temos aí uma rocha do tipo sedimentar. B. Que característica dessa rocha você observou para responder o item A? Primeiro que nós vamos observar é a existência de camadas bem definidas. Então, se você olhar na imagem, você vai perceber essa consistência, ou seja, as camadas em si que você vai observar. Se nós observarmos de baixo para cima, você vai observar até mesmo a questão da coloração dessas camadas. Esse tipo de rocha poderia conter fósseis? Claro que poderia, né? Porque a gente vai observar que ela se trata de uma rocha sedimentar. Então, no caso, os seres vivos ou o resto desses seres, eles poderiam ser aprisionados em uma dessas camadas, fazendo com que esse resto de organismo ficasse depositado e a rocha fosse se formando nessas camadas. Tá bom? Então, é possível sim. 4. Observe as imagens. Aí pede para você ligar ao tipo de rocha que está sendo utilizado. Então, vamos lá.
nós temos, no caso, a primeira situação onde você observa o trator removendo aí esse tipo de rocha, então nós temos a rocha sedimentar. Na segunda imagem, você observa aí os encostamentos, né? E nós temos as rochas metamórficas. E na terceira situação, essa rocha empregada na fabricação de pias, então nós temos a rocha do tipo magmática, tá bom? Então aqui foi a correção dos nossos exercícios. Quem ainda não fez, faça a correção e me envie, por favor, tá? Obrigada e até a nossa próxima aula.